Tá, mas aí... por que essa crise e por que os zumbis estão retratando essa crise, né? Então, a gente até falou de algumas coisas nos episódios anteriores. Acho que a gente falou sobre isso no do Crise de Sentido. Mas aí, só para dar uma resumida, quem quiser saber mais vai ter que ouvir esse episódio. Mas aí, só para continuar aqui a pauta, a gente pode dar uma resumida. Então, assim, como que o John Vervaeke ele resume a causa desse grande vazio e dessa grande crise de sentido que os zumbis estão retratando, estão simbolizando? Ele fala de crises em certas ordens que eram muito mais fáceis de se construir no passado do que vem sendo nos últimos séculos. Ele chama essas ordens de 3 tipos. Então ele fala de uma ordem nomológica, uma ordem narrativa e uma ordem normativa. São nomes meio complicados, eu vou falar de maneira meio geral sobre elas, mas o que é essa ordem nomológica? É a noção de que a gente vive numa realidade que ela tem intrinsecamente uma espécie de ordem e a gente pode conhecer essa ordem. O que isso significa? Por exemplo, eu sei que existe uma certa natureza humana. E eu sei que, de acordo com essa noção de natureza humana, para eu ser feliz, eu devo fazer determinadas coisas, porque fazer outras coisas significa ir contra essa natureza. Então eu sei que tem um conjunto de possibilidades que eu devo seguir para que eu tenha uma vida significativa e feliz e tal. Isso faz com que eu tenha, ao mesmo tempo, uma espécie de... bússola? De bússola moral, isso que eu ia falar. Então, assim, essa concepção de uma ordem identificável, uma noção de natureza humana como uma natureza que está em conformidade com essa ordem, uma visão de que se eu sei como se apresenta a natureza humana, eu sei o que é melhor de se fazer, em detrimento de outras coisas que são piores. Automaticamente eu tenho uma bússola moral que vai me dizer o que é bom e o que é ruim. Claro que tem muito debate sobre isso, e sempre teve, não existiu uma época em que isso foi ausente de debate, mas o ponto é que a gente não vive numa época em que isso é muito mais difícil de ser colocado, muito mais. E aí o John Vervaeke ele vai argumentar que é porque a gente vive numa época sem ordem nomológica. Então a gente vive numa época... com MacIntyre, né? Tem tudo a ver com Exatamente. A tese do MacIntyre. Exato, é tanto que o John Vervaeke ele cita o Depois da Virtude do MacIntyre, né? Ele cita. Eu escrevi um texto, eu escrevi mais de um texto sobre isso no meu blog. Eu vou colocar o link na descrição do vídeo para vocês clicarem lá. Eu escrevi sobre isso e tem esse livro que a Sally falou, Depois da Virtude, de um filósofo chamado MacIntyre. Inclusive, o fato tem curioso... um episódio sobre isso, né? Tem um episódio sobre isso, eu acho que o link tá nesse outro episódio também. A psicologia da crise existencial, o episódio. Inclusive, eu postei o texto sobre o livro do MacIntyre, ele morreu no dia seguinte. Engraçado o time, né? Eu nem sabia que ele estava vivo, esse filósofo, na verdade. Mas ele estava vivo e morreu no dia seguinte. Ele vai falar alguma coisa? Não, tô te ouvindo. Uma bússola moral que nos guia, né? Que nos ajuda Isso. E aí, como a gente vive num mundo sem essa ordem nomológica, a gente não tem nenhuma noção muito clara de natureza humana, ela é totalmente relativa. Em primeiro lugar, a gente não tem uma noção de ordem, porque a nossa concepção de realidade, de universo e tal, não é mais a noção de cosmos. Eu estava pensando justamente nessa palavra, né? Cosmovisão. A ordem nomológica é uma espécie de cosmovisão. É uma organização da maneira como eu vejo a vida, sei lá, como eu vejo o mundo. Isso. Então, para os antigos gregos, a palavra cosmos, ela não designava só o universo como um todo. A palavra cosmos era utilizada porque o cosmos remonta a uma ideia de organização e ordem, justamente. Então, a gente pode dizer que, atualmente, a gente tem um universo, mas a gente não tem um cosmos. Se a gente for levar a sério o que significam essas palavras. Porque a gente, na verdade, assim... antigamente os gregos achavam que estudar os céus e a astronomia informava sobre a natureza humana, informava sobre como agir e tal. Hoje em dia, quando você estuda astronomia, você não estuda nada que tenha a ver com as ações humanas. Então é nesse sentido que houve uma desfragmentação, uma descontinuidade entre o que está lá em cima e o que está aqui embaixo. E isso gera toda a desorganização que se procedeu ao longo dos séculos. E aí a gente também tem uma ordem narrativa. O que é a ordem narrativa? Intuitivamente se tinha essa noção aí da ordem nomológica, né? Que
Existe uma ordem que a gente pode conhecer e se orientar. A falta da ordem narrativa é a falta de uma história que informe a gente como é exatamente essa estrutura, o que a gente deve fazer, etc. Então é uma narrativa que junta tudo isso numa história. Por exemplo, a mitologia grega é uma narrativa nesse sentido. Todas as mitologias, em geral, são narrativas nesse sentido, independente de ser grego ou não. Mitologia nórdica, a mitologia, sei lá, a mitologia judaica, a mitologia do Islã, etc, etc, etc. Que vai trazer um senso de comunidade e pertencimento, que é justamente o que falta no zumbi que a gente estava falando. Exato, são várias pessoas que estão vivendo orientadas por essa cosmovisão ou por essa ordem narrativa. Que é o que a cultura faz com a gente, na verdade, né? Isso. A cultura não é um bando de gente andando, falando a mesma língua sem nenhum tipo de conexão. Isso. De simbolismos e valores, algo em comum, né? Que faz com que uma cultura surja e se desenvolva, né? Isso. E no caso dos zumbis, eles nem falam entre si, né? Exato, eles nem falam, né? Mais literal que isso, né? Eles não compartilham uma ordem nem nomológica nem narrativa, né? Cada um por si. Eles estão juntos espacialmente, mas cada um é por si ali. E você tem a ordem normativa, que é... O que é a ordem normativa? Acho que é o terceiro ou quarto passo do que eu estava falando lá na ordem nomológica, que é... Se você reconhece que existe uma ordem, você reconhece que dessa ordem vem uma natureza humana, e que do conhecimento dessa natureza humana você tem uma bússola moral, a crise da ordem normativa é a crise de que, cara, se você não tem nenhuma ordem identificável, porque ela não existe, você não tem uma noção de natureza humana que tem a ver com que remonta a essa ordem. Você não tem nem não tem nem autoconhecimento, né? Exatamente. Sem nada disso, você não tem a possibilidade nem de autoconhecimento. Então, e nem de ética. Você sai dando butinada na vida igual um zumbi, justamente, né? Isso, você vira uma partícula errante que vai aprender com os próprios erros, porque você não tem uma tradição para te informar, você não tem nada. É você e você mesmo. Isso anula a possibilidade de a gente ou dificulta muito a gente falar de coisas como virtude, sabedoria. Eu acho que a gente falou isso, né, no episódio de crise de sentido. Sim. Então, assim, não é por acaso que a gente não consegue dar um significado muito preciso, nem no cotidiano, para essas palavras. Porque, pensa só, se a gente está dizendo que tudo é relativo, e como tudo é relativo, o certo e o errado também meio que é relativo. Cada um vive... Os modos de vida também são relativos. Cada indivíduo... As relações, né? As relações são relativas. Cada indivíduo é livre o suficiente para viver do jeito que quiser. Então, o que exatamente é uma pessoa sábia? Eu posso ter uma sabedoria, eu posso ter um conjunto de habilidades que eu denomino sabedoria, e você pode ter outro conjunto de habilidades que você denomina sabedoria, e eles são diametralmente opostos. Por quê? Porque não existe mais um parâmetro ao qual a gente pode se remeter para falar isso é uma pessoa sábia. Não, tipo... E aí que abre o espaço para bullshitagem, né? Que aí qualquer um pode falar qualquer coisa. Exato. Whatever works, né? Se você não... O que define uma pessoa sábia? Qualquer coisa. O que define uma relação saudável? Também qualquer coisa. Né? Então, o McIntyre fala isso, né? Sobre... se você não tem parâmetro nenhum para definir, sei lá, a salubridade de uma relação, não lembro qual termo que ele usa, você vai colocar em pé de igualdade uma amizade com interesses de uma amizade que é um fim em si. Sei lá, ou pelo menos você vai ter uma intuição de que tem alguma coisa errada, mas você não vai ter parâmetros minimamente objetivos para dizer por que isso é errado. Se é ou não errado e por quê. Exatamente. Por que eu confio no Felipe e não confio no Zezinho do botequim da esquina? Tem critérios objetivos que eu posso dizer no comportamento do Felipe, no caráter do Felipe, que fizeram com que ele fosse se tornando cada vez mais meu amigo e eu pudesse confiar nele e ter esse projeto com ele. Se todo mundo é igualmente confiável, não tem parâmetro nenhum, como é que, né, vira meio que um vale tudo.